Muito boa tarde a todos vocês aí, começando mais um programa no Ponto. Semana passada não estava aqui, meu aniversário, mas hoje estou aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema muito bacana, relevante, né? E por sinal interessante falar sobre isso. E o tema de hoje é: e se seu filho se declarasse gay? Como é que seria seu posicionamento? Como é que seria a sua postura como um líder, como um cristão? Então nós vamos falar sobre isso aqui. Estamos aqui na presença de quem? De quem? Do meu amigo, meu parceiro aqui, Pastor Ednilson. Olá, queridos, boa tarde, mais um programa no Ponto e hoje vai pegar fogo. E quem vai se queimar hoje aqui? Se queimar não. A presença aqui do Pastor Carlos Williams. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tá tenso? Tranquilo, vamos lá. A palavra tem as suas declarações e nós vamos seguir. Esse programa com fé em Deus vai ser abençoado. Que Deus possa tocar o teu coração nessa tarde em nome de Jesus. Bacana. Eu quero dizer a vocês que elaboramos esse programa para trazer esclarecimento a todos vocês. Jamais foi para confrontar ou então questionar a Bíblia. Não. Para trazer esclarecimento a todos vocês que estão aí nos assistindo, certo? E eu queria começar logo o programa com essa ideia. Direcionar logo para o senhor Ednilson de Aceas. Sempre eu, vai. Se seu filho se declarasse gay na sua adolescência, qual seria seu posicionamento? Olha o estresse. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, primeiro de tudo, o amor. Né? Tem que falar mais alto, é o amor. Logo após o amor, o respeito à pessoa, né? E o meu papel de pai é dizer a verdade. Justamente por amar e por respeitar, eu tenho que dizer a ele a verdade. Dizer a ele as consequências espirituais, né? As consequências físicas e biológicas, se ele não tomar os devidos cuidados, e as consequências sociais. Porque mesmo em 2019, nós sabemos que o preconceito ainda é muito grande, né? E as consequências vêm. Então, como pai, irei abraçá-lo, irei amar, jamais irei descartar meu filho, até porque ele não é um copo descartável que possa ser jogado fora. Mas o meu papel de pai é falar a verdade, dizer o que a Bíblia diz a respeito, dizer se ele não tomar os devidos cuidados, que pode acontecer física e biologicamente com ele, e as consequências sociais, né, dessa decisão. Então vamos jogar agora para o outro lado aqui, para o pastor Carlos. Como é que seria? Se o seu filho se declarasse gay, como é que seria o seu posicionamento como um pai, como um pastor? Eu não tenho filho para poder expressar melhor e dizer, mas até nós conversamos antes do programa, e o que o pastor Ednilson tem tudo a ver. Eu acho que o amor é primordial, eu acho que é a essência de tudo. Isso seria a parte principal. Eu acredito que se você mostrar, se você ensinar, se sua família tiver uma base naquilo que você acredita, eu digo por mim, como pastor, que acredito na palavra, no ensinamento que ela nos ensina a viver uma vida diferenciada e abençoada com Deus. Se me acontecesse esse fato, claro, eu queria fazer muito como o pastor Ednilson disse, ensinando, orientando, mostrando e mostrar para ele, como disse o pastor, de fato, porque eu acho que a pior das situações serão os preconceitos, né? De você ouvir, de você ver e criticar, mas a base principal é o amor. Eu acredito que o amor é tudo. Quando você o educa, quando você o orienta, quando você mostra o seu amor, isso nunca mudaria, independente se o meu filho tomasse essa posição, eu não mudaria como pai, principalmente como pastor. Entendi. Como é que seria, jogando agora para vocês de novo, as estreitas aí. Hoje. Ninguém, mas daqui a pouco eu vou falar meu posicionamento, viu? Jorge, tá ouvindo legal aí? Tá ouvindo ok? Pronto, então vamos embora. Como é que seria, vocês por terem igreja, como é que seria se... Nós sabemos que muitos gays, eles não podem fazer parte do ministério, não podem. Como é que seria sendo filho de vocês? Então, Ora. se a igreja ela tem um estatuto pré-determinado, esse estatuto ele tem que ser seguido para os membros e para o meu filho. Então, o estatuto da igreja, se ele reza algo nesse sentido, de que alguém que tenha, por exemplo, a prática homossexual, ele não possa exercer determinados cargos na igreja,
A lei do estatuto da igreja, ele serve tanto para os membros da minha igreja como para o meu filho. O pecado, a igreja tem que combater, mas o pecador, ele tem que ser acolhido na igreja. Até porque a igreja é o lugar da restauração, né? É o lugar mesmo de pessoas irem lá e saírem de lá tocadas, abençoadas pela presença de Deus e querer viver uma vida como a palavra nos orienta a viver. Eu tenho sim na igreja pessoas, a igreja de fato ela não está preparada, mas foi como eu já tinha comentado até com o Daniel aqui, que a atenção, o amor que a gente dá, as pessoas ficam muito tocadas com isso. Né? Constrange. Elas, quando eu recebi a visita a primeira vez, foi eu que convidei a pessoa foi na igreja, e aí eu já orientei, preparei, principalmente os jovens da igreja, que a pessoa era jovem, então preparei jovens. Vai chegar uma pessoa aqui, então eu quero que vocês tratem, dê carinho, amor, atenção. Como você trata a minha, qualquer outro irmão que vem. Não disse a posição que a pessoa era homossexual, nem dá. Eu não falei, só disse para dar atenção. E foi tão recíproco o carinho, porque quando ela chegou, ela deu esse carinho, recebeu esse carinho, e por incrível que pareça, jovens que fazem assim: pastor, hoje eu posso dormir na casa de fulano, porque os pais dela deixam eu dormir lá. Eu disse: vá, porque isso é comunhão. Isso é comunhão. Eu acho que se a gente orientar bem, trazer para perto da igreja, e a igreja abraçar e colher, a gente vai conseguir mostrar para aquela pessoa a verdade da palavra. Que bom ouvir isso de vocês, mas infelizmente isso não acontece, né? Não, isso não é um... Se a gente colocar na balança aqui... Isso é a exceção. Meu microfone de Sandy Júnior está caindo aqui. Verdade. Vai-se embora aqui, corrige já, porque vai ter o show de Sandy Júnior, eu estou ansioso. Vai-se embora. Na verdade é que isso não acontece, né? Isso assim, não é o caso do pastor Williams, nem do Ednilson, mas eu falo assim, em sua maioria isso não acontece. As pessoas são rejeitadas, as pessoas, tem vezes que muitas delas chegam na igreja para um apoio espiritual, tudo, e muitas das vezes quando chega lá, vai conversar com o pastor, e eu quero dizer a todos vocês que estão me assistindo aí, gente, quando é um assunto pessoal, qualquer assunto que seja, né, de qualquer grau que seja, e a pessoa chega para conversar no escritório pastoral com o pastor, fica entre o pastor e fica entre a pessoa. E infelizmente a maioria das pessoas vieram me reclamar nas enquetes que já chegaram para se comunicar com alguns pastores de várias igrejas conhecidas e grandes, e daqui a pouco o nome dele já estava rodando, assuntos pessoais que ele tinha comentado com o pastor, só com o pastor, o nome dele já estava rodando, a história já estava conversando na igreja toda. Então, isso é uma forma de você estar expulsando essa pessoa também. A pessoa está lá e tem assuntos que não é para ser colocado ao vento, né? Para ser colocado para todo mundo. Então, esse é um assunto pessoal. A você que é pastor, tenha sabedoria, porque isso é muito importante, faz muita diferença. Certo? Queria saber de vocês o seguinte, de você que está em casa aí. O meu microfone está caindo aqui de novo aqui. Vamos embora. Mas dá para... Eu vou ficar assim. Eu quero saber de vocês se você sabe a diferença de efeminados, certo? E sodomitas. Fale com a gente aí ao vivo aí, você está ao vivo aí com a gente aí, pode mandar a opinião de vocês, a pergunta de vocês, pode mandar quem está aqui para falar tudo, certo? Você sabe a diferença? Não? Então nós vamos para o quê? Pode mandar, Jorge? Pode ser? O ponto 1 da Bíblia? Meu diretor tá meio, tá todo embolado ali, todo X-Men. Ponto da Bíblia, está aí? Fique ligado aí no ponto 1 da Bíblia. Na passagem bíblica 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, falam das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Entre eles ele cita efeminados e sodomitas. Então eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre essas duas palavras, efeminado e sodomitas? E por que alguns líderes religiosos usam a palavra sodomitas referenciando a homossexualidade? Muito bem, então, primeiro nós precisamos entender o contexto do qual o apóstolo Paulo está ali se referindo, né? A cidade de Corinto era uma cidade onde havia
a adoração a alguns deuses, e haviam as sacerdotisas, né? E essas sacerdotisas, elas, na realização dos seus cultos, elas praticavam, né, o sexo. O sexo fazia parte do ritual que elas ali faziam, e em virtude disso havia uma grande promiscuidade na cidade de Corinto, né? Era uma cidade onde a prática sexual de todos os gêneros acontecia de uma forma grande. Esse era o contexto que o apóstolo Paulo estava falando. Nesse texto aparecem duas palavras gregas. Aparece a palavra malakos, né, ou malakoi, que ela se refere ao efeminado, ou seja, ela fala do homem macio, do homem suave, né, do homem leve. Então ela está se referindo ao homossexual passivo, né, aquele que faz o papel, entre aspas, de mulher na relação sexual. E a outra palavra, que é a palavra sodomita, é a palavra aservocoités, que significa o ativo, aquele que aservos, se referindo ao homem, coités se referindo a coito, ao sexo, né? Então ele se fala na relação homossexual, aquele que tem um papel ativo. Então a diferença é que o efeminado é aquele que só pratica a relação sexual no papel, entre aspas, da mulher, sendo o agente passivo da relação, e o sodomita é aquele que pratica essa relação como ativo, né? Ele não sente prazer em ser o passivo da relação, mas ser ativo com alguém do mesmo sexo, no caso, seja um homem, seja mulher, né? Então, Paulo está se referindo a isso. Mas é importante também que nós falemos sobre um contexto que esse segundo termo aí que Paulo utilizou, aservocoité, ele também se refere... havia os generais, quando eles venciam batalhas, uma forma deles demonstrarem que eles estavam dominando aquele que estava sendo vencido era abusando sexualmente do outro general ou do rei daquela nação, o governador da cidade. Então era uma forma de humilhar ainda mais, além da vitória da guerra. Ele abusava sexualmente. Então não necessariamente ele era um homossexual, mas ele era alguém que fazia uso do sexo para demonstrar a sua vitória, para demonstrar que ele estava humilhando aquele que ele venceu na batalha ou na guerra. Então Paulo usou também esse termo aservocoité para esse tipo de prática, que mesmo sem a função homossexual, ou seja, mesmo sem prazer no que ele estava fazendo, no sexo em si, mas mesmo nesses casos também se constituía pecado. Por isso que o sodomita se refere àquele que é o ativo da relação sexual, seja pelo prazer, seja pelo fato de humilhar ou de demonstrar o domínio na vitória da guerra. Também se constituía pecado. Por isso ele disse que tanto os efeminados, aqueles que tinham todos os três jeitos e eram o passivo da relação, como o ativo na relação, também não herdariam o reino dos céus. Erroneamente, né, alguns teólogos colocam o sodomita como o homossexual em geral, né? Infelizmente a teologia brasileira comete uma falha grave, que infelizmente a maioria dos teólogos brasileiros, eles não dão muita importância aos termos originais bíblicos. Nós temos que ter a consciência que a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Por isso, conhecer o contexto cultural, conhecer o contexto original e as línguas originais ajudam e muito na interpretação bíblica. Então espero ter respondido aí o seu questionamento. Aê, aqui é cultura aqui também. Mas quer dizer, você que está assistindo aí, e você que é casado, você pega os feminine aí, você também está incluso ali, viu? Não saia não, viu? Que eu estou de olho aí também. Se encaixaria como sodomita. Então vamos embora. Estamos com algumas pessoas ao vivo aqui. Elisângela Santos, um grande beijo para você, Deus abençoe muito. Paula Souza também, Pedrinho Santos, a missionária Cinha Braz, a esposa do digníssimo aqui, Jackson Gonçalves, aí todo mundo apareceu para vocês aí. Tem mais gente aqui, mas daqui a pouco eu falo. Tem uma pergunta que o Pedrinho pediu para fazer, e como ele pediu para fazer para o pastor Carlos, é o seguinte: ele pediu para perguntar ao pastor se um gay pode participar das atividades da igreja e o porquê não pode. Aí já é meu, aí já é minha pergunta. Aí já veio a sua, né? Assim, na verdade, na igreja, eu tiro pela doutrina da igreja lá. Eles não assumem nenhum cargo da igreja
porque a doutrina da igreja não permite fazer. Mas participar das atividades da igreja, sim, participa normalmente. Lá comigo participa. Não de assumir nenhuma atividade de algum cargo esporádico da igreja, de liderança nenhuma. Mas participar das atividades, a gente tem várias, principalmente lá no nosso ministério, a gente tem retiros espirituais, a gente tem campanhas dentro da igreja, a gente tem momento com a juventude, então a gente tem sempre várias atividades. E eles estão inclusos nas atividades da igreja, normalmente. Só não assume nenhuma função de liderança na igreja, mas é aceito normalmente participando das atividades na igreja, porque a igreja ela é feita para isso, para receber esse pessoal e qualquer um outro que venha na igreja. É interessante que eu fico triste de que quando é para tratar um drogado, o carinho nossa, a igreja se enche, traga, venha, vamos cuidar, vamos restaurar, vamos, né? Faz tanta coisa, e quando se refere ao homossexual, não, esse não pode, esse não deve, esse coloca lá, e você acaba fechando a porta da igreja para que essa pessoa entre. Excluindo, a verdade é essa, né? Então a pessoa deixa de entrar na igreja porque diz, lá não entro porque eles não me aceitam, né? São uma forma de expulsão, né? Já tiver algum cargo que a pessoa revelar. Ele continua aqui falando o seguinte, vamos embora, estava aqui para isso. E se a pessoa já tiver um cargo dentro da igreja e a pessoa revelar fraqueza por pessoa do mesmo sexo, como é que seria a situação? Olha o estreito aí. Que é isso. Automaticamente, na verdade, a gente teria que tirar a pessoa da liderança. A igreja, a doutrina da igreja, ela pede, na verdade, nos orienta que a gente tire essa pessoa. Porque pelo contexto bíblico, ela não vai ter nenhum exemplo para poder passar para a igreja, né? Pelo contrário, se a gente for para a Bíblia, encontrar trechos da Bíblia, eu gosto muito quando Moisés escreve Gênesis, e quando Deus dá a ordem dizendo que fez o homem para a mulher para o homem, e feito um para o outro se torna uma só carne, então automaticamente a pessoa ela sairia da liderança da igreja. Isso aí não tinha nem o que discutir, Daniel. Entendi, mas agora vamos para um bate-papo aqui, um fight aqui entre nós três aí, e para você também. Gente, na verdade, veja só, não é dúvida, é um bate-papo aqui mesmo, aqui entre amigos com você aí que está nos assistindo. Veja só, se é para tirar um homossexual de um cargo da igreja, porque faz um teatro, faz uma dança, ou então no louvor, alguma coisa que seja, ou tocar um instrumento, quando nós vamos analisar, tem dentro da igreja jovens músicos que pegam as meninas, então estão fornicando. Estou certo ou errado? Certíssimo. Está certo. Tem mulheres dentro da igreja no louvor que está pegando um irmão e pega outro fora da igreja. Tem pastores que só Deus sabe a situação aí. Tem irmãos falando mal dos outros. Então, quando você vai olhar no altar em si, tem um montão de pessoas lá e muitas, eu vou ser sincero com todos vocês aqui, muitas coisas que o pastor sabe e mesmo assim o pastor não tira do cargo. Por quê? Porque se, assim, veja só, não, para vocês, nós vamos bater um papo para você também, porque assim, se é para tirar do cargo uma pessoa que está ali trabalhando, que tem o coração voltado para fazer, não estou defendendo nada, estou sendo correto no que é para ser. Então, tirar a irmã que está fornicando ali, muitas vezes os pastores sabem. Eu fazia parte de uma congregação que um pessoal estava para se casar com 6 meses antes. Eles moravam junto e todo mundo sabia que eles se pegavam mesmo, davam uma sapecada. O cara tocava e a menina no louvor. E o pastor fazia vista grossa para isso, porque infelizmente precisava dele no louvor. Não existe isso. Se você é um servo de Deus e você é um pastor de ovelhas, você vai ter que ser correto. Correto em tudo. Então é homossexual, é todo mundo. Então tira todo mundo da igreja também, porque todo mundo está pecando. Vá, manda aí, vá. Vamos lá. Bronca logo aí. Isso. Por isso que eu disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos que analisar o seguinte: se é para ser justo, é para ser justo com todos. Com todos, verdade. Se está em pecado e sabe, ou afasta todo mundo ou não afasta ninguém, né? É por isso que mesmo eu tendo a minha posição e a minha opinião, quando eu estou à frente da igreja, eu sempre reúno aqueles que lideram junto comigo. Essa decisão nós vamos tomar juntos. É uma decisão nossa. O meu posicionamento é esse, mas eu quero tomar essa posição junto com vocês. Então, a igreja tem que ser justa. Se a Constituição, que não é religiosa, diz que todos são iguais perante a lei, porque nós que servimos a Deus, que temos a palavra de Deus, vamos fazer agora a acepção? Não. O que vale para um pecado tem que valer para todos. É bem verdade que a Bíblia classifica a prática homossexual como uma abominação. Porém, a Bíblia também classifica
aqueles que lançam um irmão contra o outro como uma abominação também. Então o pecado está no mesmo nível. Então quem também lança contenda do irmão contra o outro, conforme diz Provérbios, também tem que ser afastado. Então se vale para o homossexual, tem que valer para quem fornica, tem que valer para quem se prostitui, tem que valer para quem adultera. Né? Se é pecado para todos. Mas infelizmente os pastores não querem perder, músico não quer perder. Então, infelizmente, o que acontece dentro da igreja é a conveniência. Se eu tenho uma pessoa que faz um trabalho ali bom para mim, é conveniente para mim dele estar, ele vai ficar, mesmo pecando. Isso é a verdade que acontece em muitas igrejas aí. Você fique ligado que eu estou de olho em você. Deixa eu tirar logo aqui o óculos daqui. Fala aí, pastor. Assim, eu já vi fatos desse de um colega, de um pastor que já teve isso, de ele ter uma pessoa no cargo e a pessoa acabar tendo relações fora do casamento. Ele soube, ele veio conversar comigo e perguntar qual seria a minha opinião. Sua opinião é tirar. Sua opinião é tirar. A opinião minha, para que você tome, é que tire a pessoa, porque independente, como você falou aí, que pastores tem aquela pessoa que é muito utilizada na igreja, ele sabe dos erros, mas ele sabe que é útil. Na verdade, você tem que botar todo mundo de igual forma numa mesma balança, porque pecado é pecado, meu irmão. Não tem para onde dizer, aquele pecado é tal, o pecado foi. Não, pecado é pecado. Então você vai e você exclui. E ele fez isso, ele excluiu a pessoa, né? E o que aconteceu? Ele orientou e a pessoa, ela se organizou, sabe, voltou à posição dela, ao seu relacionamento e até hoje não voltou ao cargo. Por quê? Porque ela ainda está no processo, que ele me disse, não, ela ainda está no processo de avaliação. Independente, como ele acabou de dizer, pecado ele é pecado, independente de qual seja mesmo. Então, se você está num cargo da igreja, você está em falha, a função do pastor, sabendo do fato, independente que ele um dia fique só na liderança toda da igreja, tem que ser a posição dela. Tem que ser a posição dele. Ele bota lá o playback e louve e faça o que você quiser, mas é a posição da igreja. Se a pessoa é para ser justo, mesmo, tem que ser justo e acabou, se não tem meio termo. Então, por isso, muitas vezes eu não concordo, que muitas vezes, não, porque tem que trabalhar. Então, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu nunca fiz um programa, já fiz vários programas falando sobre esse tema, e cada posicionamento diferente, mas vocês não têm noção de quantas asneiras muitos pastores chegam para me dizer no privado. É um absurdo, gente, assim. Eu fiz uma pergunta, assim, na enquete, e vai pro meu direct, né, pro mensagem. E um pastor chegou lá, que eu não vou dizer o nome dele, deveria dizer, para largar de ser safado. Mas ele chegou no privado e falou que se eu tivesse um filho e ele fosse homossexual, ele ia ficar no milho com um tijolo na cabeça. Até nem se alimentar ele ia dar, para ele mudar. Se ele não mudasse, ele ia matar. E, meu irmão, você é pastor de ovelha, você é pastor de quê, pelo amor de Deus? Tá ficando doido, velho. Você não sabe a função que Deus lhe colocou, não, velho. Ele não leu 1 Coríntios 13, não. Ele não leu, foi nada. Ele não leu nem a capa que tem a Bíblia Sagrada, não sei o que, Ferreira, não existe isso. Estamos aqui também no estúdio aqui, com a penetra, hoje tem tá penetra, né, Jorge? Tá agoniada. Tá aqui agoniada, meu Deus do céu. Ela aí, olha a câmera pra você aí. Aí, Tami. Ela tá pensando que é Xuxa aqui. Que maravilha. Dani, eu tava aqui doida pra falar. Pronto, ela agora não sabe fala o quê? mais. Acabou o programa. O que você não é rápido. O que você acabou de comentar. Se nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, nos constrange, aquele que está à frente fazendo uma boa obra, a palavra vai constranger. Então, se ela não está me constrangendo, não estou servindo, é uma fé vã no Senhor. Então, quando a palavra do Senhor ela entra, claro que nós devemos amar as pessoas. Eu conheço pessoas que são gays, conheço pessoas que são casadas e são gays e vivem. A gente tem que tratar com amor. Inclusive, eu na minha adolescência, com 11 anos de idade, dentro da minha própria casa, a minha irmã me pegou à força. Não fez nada, mas deu os beijos em mim. Então, morta na farofa. Aí assim, se eu fosse deixar o adversário trabalhar, hoje eu seria uma lésbica. Hoje eu teria todo... No entanto, que o que o adversário não conseguiu na minha vida, ele tenta na vida das minhas filhas até hoje. Então, assim, se nós temos alguém que optou, né? Que é uma opção da pessoa querer ser gay. Eu falo que é uma opção, porque você tem força para não querer. Hoje eu estou sozinha já há 2 anos e meio. E o pessoal perguntou para mim, você vai virar lésbica? Não, eu gosto de homem.
Eu nasci mulher e eu gosto de homem. Mas assim, quando a palavra do Senhor nos constrange, ela ensina a gente a mudar. Porque o Espírito Santo de Deus, quando entra, ele vai limpando. A palavra do Senhor fala que aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Por isso que, infelizmente, Daniel comentou algo de muitas pessoas estarem à frente de púlpito, ministrando, fazendo diversas obras. Só que, naquele tempo, o Senhor vai olhar e vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque você teve a chance de entrar, de deixar o Espírito Santo de Deus te lapidar com amor. Porque nem todos na casa do Senhor, porque a igreja somos nós. A casa do Senhor não está preparada para receber moradores de rua, prostituta, gays. Só que quem tem o amor de Cristo e vive, esse sim, tem condições de te receber com amor e te tratar bem. E aí o amor vai te transformar. Porque só o amor tem o poder de transformação. E quando nós amamos verdadeiramente o nosso próximo, seja ele gay, seja ele o que for, o que acontece? O amor encobre ele encobre multidão de pecados. Aê, o amor me cobre. Corta ela, pelo amor de Deus. Corta, senão é um programa todo. Eu imagino minha amiga Regiane pregando, é 2 horas. Mistério. Regiane, ela falou que ela não veio pro programa, então a gente faz uma programação. Aonde a gente, né? Porque ela tem um. Cuidado, se não entrega como seu cabelo tá, viu? Sim, mano, continuando, deixa eu explicar. Eu perguntei, ó, meu diretor aí. Meu Deus do céu. Eita, Jorgito invento. Pronto, mudou o formato do programa. Meu diretor é um. Eita, Regiane. Vem pra cá, vá. Vem, Pode mudar aqui? Pronto. Meu Deus, é 4 agora. Aí, pronto, agora. Agora é um quadrado. Meu diretor é puxar saco mesmo, velho. Sim, bora continuar o programa aqui agora com Regiane Williams. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu entrei em contato com o babalorixá Robson Carvalho e perguntei a ele se ele tivesse um filho que se declarasse gay, isso na religião dele, o candomblé. E ele falou a opinião dele. Eu perguntei a ele por que muitas das vezes as pessoas saem da igreja e têm se alojado, tem frequentado o candomblé, tem entrado na religião do candomblé, certo? E daí ele mandou essa resposta pra gente. Aí daqui a pouco nós vamos trazer pra cá pra gente debater sobre isso. Fica ligado aí. Boa tarde, me chamo Robson, sou líder de uma comunidade religiosa, o Candomblé. E hoje foi lançada para mim 2 perguntinhas bem massa, vindas de Daniel, uma pessoa super incrível que eu tenho um carinho imenso por ele. A primeira pergunta que ele me fez e se meu filho declarasse gay? No pensamento de uma pessoa de candomblé. O nosso pensamento, ele é único, é respeito. Nós de terreiro, desde a base, desde o início, somos ensinados que devemos respeitar a decisão de cada um. Não aceitar. Quem deve ser aceito é a pessoa que está passando por essa transformação. Nós, de candomblé, como eu tinha falado, apenas respeitamos a decisão de cada um. Não devemos julgar, porque nós não temos capacidade para isso. Somos todos humanos e nessa humanidade devemos apenas respeitá-lo. Até porque a aceitação deve vir da pessoa querer aceitar aquilo da qual ela quer colocar para fora. No caso aí da homossexualidade. Dentro do terreiro nós somos ensinados bases de fé. E a fé, ela não tem base em homossexualidade, dinheiro, riqueza, valores. Nossa fé ela é simples. E nossa fé ela nos molda, ela faz com que a gente cresça. E esse é o ponto principal. É o seu crescimento que está em jogo e não a sua opção, orientação sexual. Até porque Voltamos aí, diretamente da Rede Globo. Não, brincadeira, da TV Converte, a TV que mais cresce no Brasil. Então, eu queria saber de você, pastor Carlos, sobre essa saída, essa migração das pessoas saírem da igreja e ir para a religião de matriz afro.
É como nós já falamos desde o início, é porque a igreja não está preparada para poder cuidar e tratar dessas pessoas. No dia que a igreja se despertar para isso e usar a maior ferramenta que nós temos, que é a palavra de Deus, para orientar e para ajudar, isso não acontece. Por que acontece? Porque a igreja não está preparada. Complicado, é isso. Então, duas coisas. Primeiro, eu concordo quando o pastor disse que a igreja deveria estar preparada para isso, mas não está. E em segundo lugar, como eu disse, amor, respeito, consideração, isso é fundamental, tanto para o homossexual como para todas as pessoas, né? Mas uma coisa importante também, que da mesma forma que nós temos que dar esse amor, dar esse respeito, isso tem que ser recíproco. Ou seja, se eu quero ser cristão e quero permanecer na prática homossexual, há aí uma divergência, uma incongruência sobre essa questão, né? Então, eu tenho essa, digamos, vamos usar esse termo, fraqueza, né? Mas eu tenho que me esforçar para que, se eu quero ser cristão, para que isso seja mudado na minha vida. Então, se eu quero permanecer, realmente é melhor que ele migre para uma religião onde ele possa aceitação, né? Tem aceitação e manifestar isso. Ele não quer deixar. Mas se a pessoa não quer, deixar, mas se a pessoa sabe, exemplo, a pessoa tem consciência que lá, eu vou ser sincero, eu estou sincero com vocês aí, viu? Se a pessoa sabe, é cristão, e sabe que lá tem aquelas coisas de, porque é de orixá, não sei o que, não é coisa de Deus, como muitos sabem disso, assim, que dizem que é de Deus, mas às vezes entenderam, né? Aí a pessoa chega e corre, entende? Não, estou explicando. Se você nasce no lar evangélico, cristão, e você é cristão, automaticamente a sua mente diz que lá não é correto. Correto? Correto. Então. Aí a pessoa chega, não se sente bem de estar indo para o candomblé e quer continuar na igreja. E agora, Regiane? E aí agora continua na igreja, porque o nosso Deus, ele é amor. E através do amor, essa pessoa vai... A partir do momento que a pessoa conhecer a palavra, Dani, ela vai se aprofundar, ela vai falar, opa, isso desagrada ao meu Deus. Isso não vai deixar com que eu alcance as bênçãos que meu Deus tem para mim. Entende? Compreende? Então é assim, impede isso. Então quando você é impedido de receber algo de bom, você vai começar a fazer o que agrada a Deus. É igual um filho. Um filho sabe que desagrada ao pai fazendo determinada situação. Para ele receber a bênção do pai ou da mãe, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer. Ele vai obedecer. Porque para a gente alcançar o reino dos céus, é necessário uma palavrinha só: obediência. E obediência não é fácil. Obedecer não é fácil, não é, pastor? E pela Bíblia, diz que qual é a maior função do Espírito Santo? É nos convencer. Se a gente deixa a presença dele entrar em nós, se a gente deixa o manifestar de Deus, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos mudar, ele vai nos convencer, ele vai nos tratar, ele vai fazer com que a gente siga aquilo que a gente acredita. O que é que nós acreditamos? Cristo, o Senhor, e a sua palavra me diz isso. Então ela vai me convencer. É a função do Espírito Santo. É difícil. É difícil quando o Espírito Santo de Deus nos constrange. É difícil a gente largar algo que às vezes é mais forte do que nós, né? Porque tem situações, principalmente o homossexual, ele é difícil largar. Imagina se Daniel fosse uma mulher e eu tivesse um caso seríssimo com ele, amasse demais. Só que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e a mim mesmo. Então, se eu sei que está desagradando a Deus, eu vou querer agradar a Deus. Não, também é um processo, né? Um processo de cada pessoa tem um processo de mudança. Então tem que saber também esperar. Manda aí. Tem uma bucha aí para o pastor Carlos aí. Eu quero aproveitar a pergunta aqui da Rosiane. Viu, Rosiane? Me permita copiar a sua pergunta. Rosiane, filha do Altíssimo, obrigado aí pela sua participação. É o sobrenome dela, filha do Altíssimo também. O que fazer, pastor, quando um líder está em pecado e vai repreender uma ovelha que está no mesmo pecado? Rosiane, filha do Altíssimo, botou para lá na pergunta. Então, na verdade, até para ele, se eu fosse ele na posição, ele sairia da sua função, tá? E ele entregava a igreja e passava para outro. Porque qual a função do pastor? É orientar e ensinar. E para ele fazer isso, ele tem que ser o exemplo. Exato. Ele tem que mostrar, a atitude dele tem que ser essa. As pessoas têm que olhar na rua, tem que enxergar ele. A pessoa tem que estar na igreja, tem que enxergar que ele é aquele pastor, para que ele seja um exemplo. Se ele não consegue ser, então faz o seguinte: entregue, meu querido,
e vá viver a sua vida com Deus na igreja, no banco e se consertando em nome de Jesus. Já tem a prova da nossa querida aqui, Regiane Williams, que andou de patins. Aí hoje tem envelope aqui também, viu? Hoje tem 2 envelopes, que é o meu, do pastor Carlos. Do pastor Carlos não, só tem eu e a Ednilson aqui. E a prova vai vir, prova esportiva, então se preparem aí. Mas eu queria fazer uma observação para nós 3 aqui, nós quatro que estamos aqui, sobre, não é complicado, quantos pastores que nós conhecemos, quantos pastores que nós sabemos que está em pecado, N pecados por aí, e muitas das vezes está lutando, precisa que a ovelha interceda pelo seu pastor. Como é que fica essa situação realmente? Você já imaginou se todos os pastores... A câmera para mim aqui, da Rede Globo. Rede Globo não. Como é que... Vê essa situação, uma coisa. A gente vai botar isso em outro programa já, você se liga não. Você já imaginou que se todos os pastores, muitos que fornicam, muitos que traem suas mulheres com outro homem, muitos que... muitos que usam drogas, aí, exemplo, se todos eles pegassem e renunciarem seu cargo, como é que ficaria? Onde é que ficaria o amor de Deus sobre eles, sobre a compreensão, sobre entender que Deus está ali mudando? Como é que fica essa situação agora? O que você falou, não estou discordando, me perdoe, mas estou sendo sincero, né, com o nosso público aí fiel, como dizia Ceni Melo. Público fiel nada, toda semana muda essa coisa não. Vai falar aí. Então, eu já tive uma experiência dessa. Eu na época, era missionário de uma igreja e tinha um pastor nosso que era o líder e ele acabou falhando. Ele se separou da esposa, só que antes ele estava já com caso com uma membra da igreja e ele se separou da igreja, mas ele queria continuar ainda sendo pastor de todo mundo, orientando. E eu disse para ele, olha, se essa posição você quer tomar, a escolha foi sua de ser pastor, você escolheu. Se você escolheu, você disse que amava sua esposa e tudo mais, você escolheu ser pastor. Então assuma a sua responsabilidade. Porque acabou. Eu não acredito nesse termo de que o pastor tem o seu casamento, é a minha opinião. O pastor tem o seu casamento, ele é líder de uma igreja, então ele assuma seu papel de pastor e como esposo, como pai de uma família e continue a sua vida, porque luta, relacionamento todo mundo vai ter, constantemente. Então ele prossiga no alvo que é Cristo, que ele vai conseguir. Agora foi o que aconteceu, ele não conseguiu, então automaticamente eu disse, então você desça do altar, entregue, passe para outro, para que outro assuma a igreja, e você se organize na sua vida, volte todo o seu processo de comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos. Não fez, até hoje é pastor, e já está no 3º casamento. Eu sei quem é a pessoa, vou falar o nome, não falo não. Daniel sabe de coisa. Daniel sabe de coisa. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Como eu vou falar, sendo sincero a vocês, a gente tem que colocar os dois. Eu sou um cara que eu sou muito crítico, mas ao mesmo tempo eu sei equilibrar. É muito complicado, o assunto não é esse, mas é muito complicado quando a pessoa tem um relacionamento e está passando por crise, muitas vezes já não tem mais amor, muitas vezes a mulher já nem sabe, não dá mais o Strike My Fire, My God, entenderam vocês aí? E a coisa tá uma crise lá, e a pessoa tem que se mostrar ser aquela família padrão. Eu não concordo com isso, me perdoe vocês, são pastores, perdoe vocês que estão aqui. Eu acho que você tem que ser sincero consigo mesmo. Se não dá, ai mulher, vá com Deus e Maria Bethânia. E eu acho que tem que tomar uma posição, porque eu acho que é claro isso, você chegar e ser claro com a sua congregação, que não está indo bem o relacionamento. Você imaginou você tá lá e falando sobre, vamos ter encontro de casais, e você, tem muitos pastores aí, gente, aí, eu tô lá no jejum de Daniel, e um pastor foi chamar o bispo Roberto Lopes e meter um sarrapo em um determinado cantor, né? Que sou eu. Simbora. Por sinal. Por sinal. Aí ele não sabe com quem é que ele está lidando. Mas vamos embora, porque Deus é bom. E daí, quando chegou o bispo Roberto Lopes, ouviu o que ele tinha dito. E daí, quando chegou, a mulher dele entrou em contato e falou que ele dava umas porradas. Tome vergonha você que anda me dando porrada. O que é que ele quer falar da vida dos outros, se você não está corrigindo a sua? Então, muitos relacionamentos aí vivem um relacionamento de fachada, gente. É complicado isso. Entendeu? Então, assim, seria melhor que os pastores fossem primeiramente sinceros consigo mesmo. O relacionamento não está bem, não? Beleza, ele está falando do tempo aqui. Então, vamos mudar isso aí. Senão a gente vai mudar o tema, vai mudar. Então, não vamos mudar o tema, não. Vamos continuar aqui. Vamos embora. Nós vamos ter o vídeo, a prova da semana, não é isso, Jorge? Vamos para a prova da semana aí com dona Regiane Williams.
que é Regiane Williams. Ah, é, Pois Lindinha. é, né? Aí no programa, no ponto, eu fui aí escolhida para fazer essa prova. Vou tentar, tá, pessoal? É andar de patins, porém eu não tenho prática com patins, mas vamos tentar, né? Tem que cumprir prova. Bora lá. Aqui o patins é feio. Será, gente? Meu Deus! Tô me sentindo com o pé engessado, tá? Repreendido. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ah, Daniel, você me paga, viu, Daniel? Você, todo mundo aí. Vocês que me escolheram, gente. Podia ter escolhido uma prova mais fácil. Não, nem consegui ficar de pé nesse negócio. Ah, não vou. Ó. Pronto! E agora? Tan, 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 tan. Pronto, já andei de patins, gente. Tchau. Me segura! Não vale! Dani, você me paga! Vocês estão rindo, mas tá aqui a Gabriela, ela vai cumprir essa prova pra mim, tá bom? Bora lá. Vocês assistem, hein? Bora lá, Gabi. Uhul! É, tá vendo? Igualzinho a mim, gente. Sumiu. Volta! Igualzinha, tá vendo, gente? Uau! Essa é a Gabriela. Valeu. Valeu! Beijo no coração de vocês. Tchau, até a próxima. Não seja a prova. Tchau. Pense no tombo aí, feio. Você viu ela andando. Agora, como é que a pessoa vai gravar uma prova e passa o tempo todo calçando um patins, pelo amor de Deus? Não era melhor já só filme? pra calçar o patins. Pense que é isso tudo aí, é pra levar um tombo. Pra que ele chame todo pra arrebentar o calçadão da 13 de julho. Não ficou 2 segundos em pé no negócio, pô? Mas nós temos aqui o envelope da gente aí. Próxima sexta-feira sou eu, então meu parceiro aqui é Ednilson de Assis. Então vamos embora. Vamos logo pra sorteio. Se você querendo ao vivo aí, mande 3 ou 2, viu? Beleza. 3 ou 2? 3. Dois. Então vamos lá, meu diretor, 3 ou 2? Diretor. Você, Jane? 2. Já acabou a É votação? você, já acabou. Abre logo. Meu Deus do céu, votação rápida. Oi, com maldade comigo, meu. Misericórdia. Olha pra Regiane, se prepare, viu? Eu tô até com medo de abrir esse negócio. E a gente não tem os tambores não aí. Aula de gap. É isso mesmo. Então, deixa eu ler pra ele. Pernas. Tem uma aula muito bacana que é 1 hora de relógio. É a aula de GAP, certo? Que é glúteo, abdômen e perna. Que você tem que cumprir Como é isso? com Eu não sei short não como e é. tênis feminine. Até eu vou junto. Então você já precisou pegar a prova. Bem curtinho, repare. Viu? Michele vai me matar. Vamos embora, Jorge, pode mandar a pergunta aí do Júlio. Gente, tem um amigo meu, e ele faz parte da Umbanda, e aí eu queria equilibrar esse programa, que ele falou que tem uma experiência que não foi muito boa, porque ele se afastou da religião cristã. Então aí nós vamos mandar e nós vamos debater daqui a pouco sobre esse assunto aí. Pega aí.
Meu nome é Júlio Ferrari, sou cabeleireiro e maquiador. E hoje eu vim responder uma pergunta do meu amigão Daniel Andrade. Por que as pessoas, os gays, estão se afastando da igreja cristã para se aproximar mais das religiões de matrizes africanas? Eu vou dar um relato sobre mim, sobre a minha experiência. Eu fui evangélico. Era uma religião que me encantava, tanto eu louvava na igreja, fazia parte do grupo de louvores. E certamente, como eu era muito jovem, a gente sempre se espelha em uma pessoa que está sempre à frente. Era um rapaz que cantava maravilhosamente bem e ele me inspirava em tudo, né? Ele me aconselhava, ele sempre me falava sobre tudo da vida, né? E era uma pessoa maravilhosa, continua sendo, né? E uma coisa que eu reprimia muito era porque eu sou gay, né? E a gente ficava poldando maneiras, gestos ou coisas desse tipo, né? Para me encaixar diante das leis da igreja. E foi isso que eu fiz. No final houve uma decepção muito grande, porque essa mesma pessoa que eu me espelhava, que eu achava que era a pessoa que eu queria ser no futuro, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, eu acabei pegando ele com outro dentro da igreja, né, flagrando. Isso foi uma decepção muito grande para mim, porque eu estava lutando contra a minha homossexualidade e ele estava me ajudando a isso, mas era uma luta que eu não precisava, né? Mas eu estava fazendo, por ser uma pessoa que eu admirava tanto. E logo depois disso eu passei muito tempo sem religião, né? Triste, machucado sobre tudo isso, mas não deixando de ser temente a Deus. Aí teve uma época que eu tive uma febre inexplicável de 25 dias contínuos, que eu ia quase todos os dias para a urgência, fazia exames e não tinha nenhuma inflamação. Então, quando não tem inflamação, não tem uma causa para uma febre. E eu ia para casa e isso continuava. No último dia, o médico, olhando para o meu exame, ele falou: você não tem nenhum tipo de inflamação. Essa febre não tem fundamento. Então, eu lhe indico que você procure uma religião. Procure alguma religião que você se encontre e procure para você fazer, que eu tô achando que é espiritual. E eu tentei e fui curado. Mudei todos os meus conceitos, né? Foi onde eu encontrei o amor de verdade, o amor que nosso Senhor Jesus Cristo prega. Foi na religião da Umbanda, que hoje, graças a Deus, eu pertenço com muito orgulho. Sou Júlio César, umbandista, onde eu encontrei amor, onde eu encontrei o preenchimento que faltava dentro de mim, onde eu encontrei respostas para muitas perguntas, onde eu encontrei o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido para que nós viemos, né? Para que viemos para essa terra. Então, resumindo tudo, estou completo, né? Eu não posso criticar nem falar alguma coisa. Eu estou falando da minha experiência, né? Talvez se não tivesse acontecido isso, de uma pessoa pregar uma coisa falsa, né? Talvez eu até tivesse lá até hoje, ou não, né? Ninguém sabe. Mas hoje eu me encontro na Umbanda, né? Hoje eu pertenço ao Templo de Umbanda Nossa Senhora da Candelária, aqui mesmo em Aracaju, Sergipe, e completo, aliviado, e peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu possa ter força, né, e saúde. E é isso aí, voltamos aqui. Júlio, um grande abraço, um beijão para você, querido. Obrigado pela sua participação e sua coragem de expor. E aí, pastor Carlos? Difícil, né? Mas eu tomo uma palavra que ele disse, e o que a gente falou, acho que o programa todo hoje: amor. Você viu o que ele disse? Ele disse que quando chegou lá, ele encontrou o quê? Amor. Foi isso que ele encontrou.
Então é o que a igreja tem que fazer. E a igreja está mostrando, faltando né? muito, né? Bastante. E o que nós mais pregamos, mas na prática não exercemos o que precisamos exercer, né? Quero dizer a vocês aí, viu aí? Daqui a pouco tem o Bispo Roberto Lopes, ainda não acabou. Mas eu quero dizer a vocês que temos o quê? Um quadro novo, não é isso, Jorgito? E esse quadro nós vamos falar sobre pontos do estado que está deteriorado. E as pessoas ficam dizendo que a Aracaju é a qualidade de vida, o Sergipe é o estado, Aracaju é a cidade da qualidade de vida. E não é, então nós vamos mostrar aqui no programa a realidade realmente de como está Aracaju, para ver se as pessoas tomam vergonha e começar a mudar esse quadro aí. Beleza? Vamos pegar aí. Pontos do estado. Isso. Boa tarde a todos do programa No Ponto. Estou aqui em Aracaju, mais precisamente no Parque dos Cajueiros, para mostrar para vocês a situação que se encontra aqui esse parque. Como foi mostrado a situação em que está o Parque dos Cajueiros, mas que é um parque para toda a família aracajuana, toda a família sergipana, mas a segurança deixa a desejar. Nós mostramos a situação em que se encontra aqui o nosso Parque dos Cajueiros, mas também nós fomos buscar uma solução com o diretor de praças esportivas do estado, o senhor Glenison Cruz. Esse foi o Pontos do Estado para o programa No Ponto, com você, Daniel Andrade. Meu parceiro. Aê! Agora eu quero dizer a vocês que vai ter agora o retorno aí, que eu fui visitar o diretor de praças e eventos, ou de praças esportivas do estado de Sergipe, o Glenison Cruz, e ele é que é responsável por essa área, ele falou aí, e eu quero que você assista com a gente aí. Simbora! Boa tarde, pessoal da TV Converte. Queria agradecer aí primeiramente a audiência de todos vocês, agradecer ao meu amigo Daniel, que nos possibilita aqui elucidar algumas dúvidas sobre as praças esportivas do estado. Nós fazemos a manutenção sempre, a manutenção preventiva e as manutenções emergenciais também do parque. Temos uma equipe lá que trabalha diuturnamente no parque, tanto na parte da manutenção como na parte também da administração do parque. E a gente tem buscado alternativas, né, com alternativas criativas, já que a gente sabe que o estado, o país passa por uma crise muito grande, a gente sabe que tem que está cada vez mais complicado buscar recursos e infelizmente a gente acaba sendo privado de determinadas ações por conta disso. Mas com muita criatividade, como tem sido, né, a pauta do governo Belivaldo Chagas, a gente, às custas de muita criatividade, muito esforço, muito trabalho, a gente tem realizado melhorias. Fizemos em meados do ano passado uma reforma paliativa, foi na ordem de R$100 mil a reforma que fizemos lá. Infelizmente, logo após a reforma, essa reforma, nós já tivemos também mais problemas com operação dos meliantes, que tem sido o principal agente depredador do patrimônio público. Esses meliantes que vão lá e acabam deteriorando ainda mais o parque, não só o parque, como também todas as outras praças. Para você ter ideia, semana passada incendiaram o vaso sanitário do banheiro masculino, o vestiário masculino lá do Parque dos Cajueiros. Então essas ações, além de onerar ainda mais o nosso estado, que o estado nada mais é do que o gestor do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro do povo, então isso aí vai sair do nosso bolso. Essas ações meliantes ainda atrasam também nossas ações,
porque a gente tem que tomar essas medidas, que são sempre emergenciais, né, e vai trabalhando em cima de paliativos. Mas para 2019 aí já tá pautado, inclusive, algumas agendas, tanto com o governador do estado quanto com o secretário de Educação, Josué Sobrinho, para a gente buscar soluções para que o nosso parque fique ainda melhor. A gente sabe que é um parque super utilizado, porque a população utiliza demais, tanto a população esportiva no final de semana, como a população também esportiva de verdade, né? Já que a gente tem um complexo de quadras de tênis, temos a quadra de futebol, temos vários aparelhos lá também de ginástica, e a gente sabe que precisa estar sempre melhorando. Bom, a gente sabe que nosso Parque dos Cajueiros tem uma peculiaridade, ele não fecha, ele não tem portão, ele fica aberto 24 horas. Então, por essa característica peculiar, historicamente nós nunca tivemos nenhum tipo de segurança especializada para o local, já que teoricamente, né, já que ele funciona 24 horas, não precisaria dessa vigilância. Mas diante dos últimos fatos, a gente vem também, nós solicitamos oficialmente ao secretário de Educação, à Secretaria de Educação, da qual nós fazemos parte, para que a gente tentasse viabilizar também um posto policial ou um monitoramento de vigilância para o Parque dos Cajueiros, para tentar evitar essas ações, essas infelizes ações dos meliantes que vêm nos prejudicando. Nós, como população, nos sentimos extremamente prejudicados. A gente vai tentar, e a gente espera que muito em breve a gente tenha esse policiamento, e melhor ainda, a gente espera que muito em breve a própria população, quando eu falo população, não é uma população de bem, mas esses meliantes, que não tem outra palavra para falar, mas que esses meliantes se conscientizem e que pensem que aquilo, dependendo daquilo ali, ele está dependendo o que é nosso, ele está dependendo o que ele pode usar, o que serve para todo mundo, inclusive para ele também. O parque é do povo, o parque é da população sergipana, o parque é da população de Aracaju. Então a gente espera que exista essa consciência, e enquanto não haja essa consciência, a gente vai tentar sim buscar um policiamento adequado, para que nós tenhamos uma vigilância lá também adequada, evitando assim essas ações meliantes. Não custa também lembrar que dentro do Parque dos Cajueiros tem um destacamento da Polícia Ambiental, mas que infelizmente não tem sido o suficiente para a gente combater esse tipo de ação. Vamos torcer que depois das novas medidas a gente consiga esse quadro. Queria aproveitar também, finalizando, queria aproveitar a enorme audiência do programa do Ponto e da TV Converte para fazer um apelo à população sergipana. Eu acho que nós, como usuários do Parque dos Cajueiros, nós que gostamos de praticar esportes, ou simplesmente passear, né, no belo Parque dos Cajueiros, que é um patrimônio público de muito tempo, um motivo de muito orgulho para nós da capital sergipana e do estado todo. Eu faço um apelo para que, quando virmos alguma coisa, quando você enxergar alguma coisa que está sendo feita, que é irregular, alguém depredando o patrimônio público, pichando, riscando, quebrando, denuncie. É lógico que a gente não pede para que você faça nenhuma ação intempestiva no momento, né? Já que esses meliantes, infelizmente, podem andar armados ou ser até violentos, mas você pode comunicar à polícia, pedir que a polícia se desloque até o local, para a gente tentar combater. Eu acho que é uma obrigação nossa como cidadão zelar pelo patrimônio público. E parte desse zelo passa por isso, pela denúncia do que é errado. Então vamos lá, vamos combater, vamos denunciar o que é errado, vamos fazer o certo, porque fazendo o certo e fazendo o bem, a gente só colhe o bem também. Então aproveita aí também para mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, para estimar essa oportunidade de estar elucidando algumas dúvidas acerca do Parque dos Cajueiros, e qualquer coisa estamos sempre às ordens. Muito obrigado por tudo e boa tarde a todos. E esse aí foi o Pontos do Estado. Fiquem ligados que logo nós vamos falar sobre turismo, sobre a situação do nosso estado em geral, beleza? Eu quero dar continuidade aqui ao tema aqui. Foi perguntado ao bispo Robério Lopes, da Catedral Betel, sobre se ele tivesse um filho que se declarasse homossexual, como é que seria o posicionamento dele. Então fique ligado aí. O que eu faria? Nada. Filho é filho, sendo ele homo, hétero, mulher, macho. Até porque essa questão do homossexualismo, lesbianismo, esse tipo assim, é um grande desafio tanto para a ciência quanto para a igreja. Porque se você, pastor, disser é demônio, então você vai ter que ir lá e expulsar. Porque o que é que Jesus diz em Marcos 16, versículo 15? Em meu nome expulsarão demônios. Se você não está expulsando o demônio e a pessoa não está deixando de ser homossexual, então você está desviado, você está fracassado, tá? Então, já expulsei demônio de tudo quanto é gente, inclusive de homossexuais.
mas não mudou nada, tá? Vamos lá, a opção sexual dele continuou a mesma. É bem verdade que alguns e muitos, no decorrer da vida, resolveram mudar de opção. Eu conheço pessoas assim também, que decidiram ficar abstêmio, né? Não se envolver mais com pessoa do mesmo sexo, uma escolha dele, e é um direito dele, né? E a ciência disser, nasceu assim, aí complica. Complica porque aí vai dizer, Deus errou. Então, para mim, isso é um grande mistério. Eu nem digo que é do diabo, porque ainda não há uma explicação, uma justificativa bíblica para isso, tá? E eu respeito, né? Eu penso que cada um faz o que quer com o seu corpo. O corpo é dele, é dela, entendeu? A minha parte eu prefiro em dinheiro. Eu respeito a todos, independente de credo religioso, de opção sexual. É bem verdade que pelas premissas bíblicas, algumas coisas eu me retraio, eu não faço. Por exemplo, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, eu não faço. Eu não faço porque eu sou a favor da família tradicional constituída. Porém, não desprezo quem opta por pessoas do mesmo sexo. Eu não desprezo, não. Tenho muitos amigos aqui, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Tenho muitos amigos gays, lésbicas, tenho muitos amigos. Amo eles da mesma forma. E se de repente meu filho, só tem um filho homem, graças a Deus, e por sinal é macho que só puxou o pai. Graças a Deus, né? Mas também eu tô dando graças a Deus, não é por isso, não é porque ele é meu filho. E se tivesse escolhido outra opção, seria meu filho do mesmo jeito e o amor seria o mesmo, ok? E é isso aí. Aí foi o querido Bispo Roberto Lopes. Vamos agora para nossa agenda. Muito bem, culto celebra dia 27 de abril às 19 horas, especial Armando Filho, participação de Abraão, Bispo Jane Canuto, Eliane Santos, Gilvan e Márcia, Pastor e Anderson, Nathalie Bispo e muito mais na Catedral Betel, na Avenida João Ribeiro, 1426, no Santo Antônio. Não para por aí, pessoal. Na Igreja Mundial do Altíssimo Deus, Rua Maria Iraci Francês dos Santos, número 47, no dia 12 de abril. Daniel, nosso apresentador, vai estar louvando. Estarei lá com todos vocês aí, certo? Vai ser bênção de Deus. Quero mandar um beijão para todos da igreja aí e para o pastor Roberto. Deus abençoe vocês, até mais tarde. Vamos embora, agradecer ao público aí. Muito obrigado à audiência de todos e todas, Deus abençoe, espero que tenhamos esclarecido aí os assuntos e continue aí fazendo suas pesquisas bíblicas, orando que o Espírito Santo vai falar mais ao coração de cada um. Beijo! Uma excelente semana para vocês, semana que vem tem mais, queridos, tchau, tchau. Um abraço a toda a Igreja Assembleia de Deus Comunidade Águia, porque está a audiência. Deus abençoe a vida do Daniel, obrigado a todos. Eu quero dizer que próxima semana nós vamos ter um tema muito bacana, que vai ser o quê? Vai ser a comercialização. Comercialização é ao vivo, não tem como voltar. Não, volte aí que eu vou pagar R$10. É que ele tá com fome, gente, tá querendo comer. Comercialização e a demonização dos milagres. Então nós vamos sobre esse tema aí próxima sexta-feira, beleza? Se liga, programa no ponto. Valeu, Jadito, valeu.